Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namne Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Srila Prabhupada aqui. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa de Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Então estamos aqui na parte 16, dessa sequência de aulas sobre a explicação sobre o serviço devocional do capítulo 29 do canto 3 do Srimad Bhagavatam. Na aula passada fizemos um apanhado de versos, que falando sobre a fortuna de você atingir a forma de um ser humano e qual era a finalidade. E no último verso da aula de ontem, o verso 33, Kapila Deva, depois de narrar o devoto puro, o serviço devocional puro, ele falou o verso: portanto, eu não encontro uma pessoa superior àquela que não tem outro interesse senão o meu, e que por isso ocupa e dedica todas as suas atividades e toda a sua vida, tudo a mim, sem parar. Então essa a pessoa que faz o serviço devocional puro sem outro interesse, somente o serviço pelo serviço, o amor pelo amor, ocupando-se assim nesse mundo, usando a sua forma humana para satisfazer a Deus. No verso passado o Sr. Kapila Deva disse que ele não encontra uma pessoa que seja superior a quem está fazendo essa atividade do serviço devocional puro. É esse ponto que temos que chegar para que a nossa consciência entre em sincronia com a forma espiritual. Porque lá no mundo espiritual todo mundo é um servo puro de Krishna. E nesse mundo material você tem que sair da ilusão de que você é um corpo material e tentar de alguma forma servir a Deus da maneira mais pura, sem a influência dos modos da natureza material desse mundo, para assim fazer o estágio perfeito nessa forma humana. A ideia é que você abandone a sua forma humana na frequência, na vibração ou na posição pura, porque aí você vai possibilitar, depois da morte ou do abandono desse corpo físico, a sua ida para a morada de Krishna. Ninguém pode ir para a morada pura de Deus se não estiver vivendo numa consciência pura, certo? Esse é todo o trabalho da evolução aqui nesse mundo material. Você passa por várias formas, conforme os versos da aula passada, quando o Sr. Kapila Deva fala os tipos de formas que existem, quem é mais elevado que quem, e aí você chega nessa forma humana, se estabelece na posição espiritual pura, de servo eterno amoroso de Krishna, conforme Krishna explica no Bhagavad Gita. Aí você se rende aos pés de lótus de Deus e existe nessa consciência espiritual, certo? Você deve entender que não é você, o corpo material, que está fazendo o serviço. O corpo material é uma máquina biológica, psíquica, emocional, que você
usa energeticamente nesse mundo para servir ao propósito da alma. Quem serve a Krishna é o espírito, é aquilo que você é. O espírito que é o servo, não é o corpo material que é o servo. Entende? Mas você usa o seu corpo material favoravelmente nesse mundo para que ele entre em sincronia com o espírito que você é, na posição real que você ocupa eternamente em relação a Deus. Essa é toda a simplicidade de entendimento, né? Certo? A gente não pode pensar assim, eu estou fazendo isso para Krishna, não estou servindo dessa maneira, assim. Não, você tem que estar vivendo no espírito. E aí, quando você atua sobre a sua máquina biológica e psíquica, você tem pleno conhecimento de que você está usando de uma forma temporária, enquanto está preso aqui nessa ilusão, né? De uma forma que vai purificar a sua existência e você vai agir em ressonância, em harmonia com aquilo que você é. E aí Deus, ele se torna, né, presente, manifesto na sua vida de uma forma integral. Depois que lemos, né, esse verso 33, onde o próprio Deus fala que não encontra pessoa superior àquela que está ocupando e dedicando todas as suas atividades, toda a sua vida, né, tudo a Ele, sem parar. Vamos então para o verso aqui 34, né, dando continuação ao verso que lemos inicialmente nessa aula. Ele diz: tal devoto perfeito oferece respeitos a toda a entidade viva por ter a firme convicção de que a suprema personalidade de Deus entra no corpo de cada entidade viva como a superalma ou controladora. Devoto, né? Perfeito. A perfeição de uma pessoa se deve a que ele se estabelece em serviço devocional puro, né? Oferecendo sua vida, tudo para Deus. Porque o devoto, ele entende, né? Ele tem, de acordo com esse verso, essa firme convicção de que Vishnu, né, Deus, Krishna, ele está dentro do corpo de cada entidade viva, controlando cada pessoa. Cada pessoa, né, às vezes achamos que temos o livre-arbítrio e que as coisas que fazemos são independentes de Deus. Achamos que podemos agir sem Deus interferir. Na verdade, né, quando lemos o capítulo 18 do Bhagavad Gita, a perfeição da renúncia, compreendemos, né, que há 5 fatores para a ação e que o fator mais importante é a superalma. Você não pode agir simplesmente sem a sanção da superalma no seu coração. Porque tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Você está usando os instrumentos dados por Deus para que você se estabeleça nesse serviço devocional puro. Logo, quando você tem, né, essa sabedoria, esse amor e age nesse mundo, então Deus é que está agindo em primeiro lugar. Antes de você fazer a ação, essa ação é feita pela consciência suprema. Entende? Existe uma integração. Você é uma parte integrante de Deus. Logo, você é Deus em ação. Só que existe uma consciência suprema dentro do campo onde você está, no momento agora, aprendendo a evoluir. Podemos ver, então, a misericórdia, né, de Krishna, de Deus, certo? Que está nos acompanhando dentro de todo esse reino de evolução. E quando chega na forma humana, podemos perceber que Deus, ele sempre esteve com a gente, né, em toda a forma, né, e controlando o nosso caminho.
E quando chegamos nessa forma humana, nós adquirimos uma certa, vamos dizer assim, independência para agir em amor e sabedoria divina, servindo a Deus com completa consciência. Essa é a nossa independência, né? Escolher Deus. Nós temos independência para escolher viver sob a miséria, vamos dizer assim, a prisão de Maia, ou temos a liberdade de escolher viver sob o controle perfeito e amoroso de Deus. Nós nunca somos assim independentes completamente, porque somos parte de um todo. É como se a célula de seu corpo, vamos dizer assim, o corpo físico, uma célula quisesse agir independentemente do corpo. Isso não é possível. A célula tem um padrão de ação, né, numa comunhão, numa função dentro do corpo. A célula é parte integrante do corpo, não tem como ela querer existir separadamente do corpo. Isso é uma ilusão. Geralmente as pessoas que estão em Maia têm, né, essa posição de achar que podem controlar as suas vidas independentemente de Deus e que Deus está em um lugar, elas estão em outra. Essa visão separatista é a causa de toda a miséria da entidade viva, da ilusão completa, né? Aí você se identifica com esse corpo físico, né? Isso aí é o falso ego, e você caminha nesse mundo aqui com um orgulho, né, de ser alguém que vai ter mais sucesso. E aí você está sempre querendo, né, ter mais nesse mundo, querendo desfrutar. E muitas vezes você, por causa de poder e dinheiro, você não respeita, né, essa comunhão de pessoas que cada uma está trabalhando nesse corpo cósmico, né, de Deus. Então você tem que entender que você está relacionado com todo o universo, com o planeta Terra, com as pessoas com quem você convive. E daí nesse verso, Kapiladeva, ele está falando que o devoto perfeito, ele está oferecendo o seu respeito a todo mundo, nesse entendimento de integração, porque ele tem a firme convicção de que Deus está no corpo de todo mundo, controlando cada átomo também, né? Cada átomo, qualquer coisa nesse mundo é energia de Deus e Deus está controlando. Assim, o devoto perfeito caminha nesse mundo em serviço devocional puro, deixando que Deus supervisione, né? Que dirija, que controle a sua vida da forma ideal para você, dentro dessa prisão material, conseguir escapar, né, e voltar para a morada suprema. Lá no mundo espiritual é dito, né, que tudo é amor, né? Então a entidade viva, ela é dito assim num sentido absoluto que ela é capaz de controlar o próprio Deus através do amor. Através do seu amor você controla Deus, né? Isso são coisas técnicas, vamos dizer assim, do plano absoluto, né? Srimati Radharani, ela, apesar de ser uma expansão de Deus, ela controla completamente Krishna no mundo espiritual. O amor de Srimati Radharani é superior a Krishna, ele é completamente encantado, né, pelo amor. Então, o amor é essa propriedade que devemos desenvolver nesse mundo para atrair Krishna. Quando você começa, né, a chegar, né, nessa perfeição de conhecimento e você se autorrealiza e você está situado no espírito, o amor que é desperto no seu coração, esse amor natural, né? Somos eternos amantes de Deus. Só que no momento estamos aqui nessa plataforma material. Porém, a Vrindavana, né, o reino de Deus, ela é o estado de consciência que já está presente aqui e agora no seu coração. Você somente tem que tomar
a atitude dentro dessa sabedoria, dessa intenção amorosa, desse reconhecimento grato de você estar existindo em Deus, e assim você decide participar desse corpo cósmico, né? Seja o material ou o espiritual, para, nesse sentido positivo, né? De se integrar conscientemente com Deus, e assim a sua vida vai ser feliz. Ananda, né? Ananda, a sua parte feliz, vai se manifestar, porque você está vivendo na plenitude daquilo que é a Tite, né? A consciência que você, da qual você é constituído. Você é feito da consciência suprema, né? Por isso que a gente canta Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A gente está glorificando essa consciência suprema, da qual a nossa consciência é uma parte. Somos centelhas espirituais Satit Ananda. Tit, né? Consciência. Esse entendimento das coisas vem dessa consciência, de você abarcar a sua existência e buscar essa felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, mas está buscando essa felicidade em ignorância, se identificando com o corpo material e achando que os chamados prazeres materiais, que nada mais são do que uma excitação dos sentidos, são a plataforma feliz da vida. Mas se você quiser ser feliz, realmente, plenamente, você tem que se estabelecer em serviço devocional puro nesse mundo. Dessa forma, a Ananda, né, se manifesta no seu coração, né, espiritual, e Krishna, né, passa a controlar a sua vida. Então, que coisa melhor do que deixar Deus te levar, né? A sabedoria, o amor de Deus conduzirem a sua vida, isso aí é a perfeição. Você ser perfeito como é perfeito o Pai no céu, né? Como dizia o mestre Jesus, né? É dito, né? Krishna fala no Bhagavad Gita que quando você se rende a Ele, Ele retira o véu da ilusão e você passa a viver na potência interna dele. Quando estamos vivendo sem Krishna, identificados com essa personalidade, né, grosseira e sutil, nós estamos vivendo na potência externa de Krishna. E por isso temos esses sentimentos, né, de medo, de receio, de insegurança, o medo da morte, o medo da pobreza, o medo, assim, do tempo, das misérias materiais. Estamos sempre em conflitos, né? Porque achamos que somos independentes, que podemos controlar a vida cósmica. Quando você tem sonhos, quando você planeja coisas e você vai sozinho, simplesmente com seu ego, desafiando todo mundo, assim, sem nenhuma rendição a Deus, você cria uma batalha, né, contra esse mundo. Ele se torna algo estranho, você não consegue ver que tudo é Deus. Mas se você está rendido a Krishna, a Vishnu no seu coração, e você vê que você está mergulhado dentro do oceano de bem-aventurança divina, porque na verdade tudo é bem-aventurança, já que tudo é Deus. Só que quem está na concepção material, ele só vê um oceano de misérias, né? Porém, o devoto perfeito, ele está em bem-aventurança, ele está em Krishna. Krishna controla cada momento de sua vida. E isso é espetacular. Você está vivendo assim, entregue, desapegado do mundo, né? Esse desapego tem a ver exatamente com essa inconsciência, né? Você está desapegado dessa materialidade artificial que é um engano, né? Assim você, quando está com Krishna, vendo, né, Krishna em todo mundo, em todos os átomos, todos os seres vivos, você vê que Krishna está controlando cada coisa. Podemos, se observarmos o universo, esse cosmo, né, essa ordem, todos os seres, cada um com uma posição
essa hierarquia superior, as pessoas aqui no planeta Terra recebendo experiências para despertar espiritual, as dualidades, né? Toda essa administração, né, da existência, você vê essa ordem, né? Essa ordem quem está controlando tudo isso? É Deus no coração de cada ser. Cada ser é potencializado por Deus, né, para atuar de uma forma específica nesse mundo, para que tudo ocorra, né, conforme as leis perfeitas de Deus, e para que todo mundo também possa despertar, certo? Deus, ele te acompanha em cada corpo para que você possa chegar nesse ponto de entender que você tem que usar toda a sua existência material, grosseira e sutil, a serviço da sua própria alma. E quando você está usando, né, a sua alma e essas ferramentas para reconhecer o controle supremo, né, de Vasudeva, né, da consciência suprema, você atinge o ponto perfeito de entendimento e assim você se estabelece nesse oceano de bem-aventurança e aí você passa a ter a vitória, né? Você conseguiu a vitória nessa forma humana, você atingiu o objetivo nesse estágio material específico que a forma humana representa, com essa inteligência para discriminar, né, entre o que é o material e o que é espiritual. Daí você vive um dia de cada vez, né, no aqui e agora, que é a posição eterna. Você já não tem mais esse medo, essa ansiedade, você para de se lamentar, você fica em contentamento com o que Deus traz para a sua vida. Você não se lamenta mais quando Deus tira alguma coisa da sua vida. Enfim, você fica plenamente integrado à supervisão carinhosa desse amigo supremo que habita aqui e agora dentro do seu coração. E aí você passa a prestar, né, respeito a todo mundo, entendendo que cada pessoa está numa determinada posição, numa determinada função nesse mundo, de acordo com o controle supremo de Deus. Por exemplo, né, eu agora estou aqui fazendo esse serviço devocional de falar, né, sobre o Bhagavatam. Acredito que essa seja um serviço maravilhoso. E, por exemplo, na vida passada eu não me lembro assim, o que eu era, né? Qual corpo que eu ocupei, qual país, qual planeta, assim, eu não sei qual. Mas Deus, ele me acompanhou nessa vida e me colocou nessa posição, e agora ele me deu, né, um pouco da potência dele para falar sobre ele. Krishna que está controlando tudo isso, que está me usando funcionalmente para falar agora, nesse exato momento, sobre o serviço devocional puro, que é vamos dizer assim, a pregação, a fala, né, mais elevada que alguém poderia fazer, certo? Estou aqui repetindo as palavras de Kapiladeva Muni, que é o próprio Senhor Vishnu, que é o próprio Senhor Krishna, explicando, né, abertamente, diretamente: olha, você é uma alma, você tem que atingir esse ponto do serviço devocional, e quem está vivendo completamente entregue a mim, sem interesses, oferecendo tudo, né, a sua vida, a sua mente a mim, eu considero a pessoa mais elevada nesse universo, né? Imagina, próprio Deus falando isso, dizendo, né, você tem que se tornar um devoto perfeito, pensa sempre em mim, torne-se um devoto meu, adore-me, entenda que você é uma parte integrante minha. Krishna está falando, né? E dessa maneira você passa a ter essa ligação, né, que é chamada Bhakti Yoga. Bhakti, né,
amor, né, devoção, essa ligação íntima com Deus, com plena consciência em seu coração, essa gratidão, né, pela amizade divina que te acompanha de vida em vida, e ele vai te controlando para que você atinja o propósito final da forma humana de existência. Certo? Ninguém pode agir independentemente, enganar Deus. Então, por isso que existe aquilo que se chama, né, as leis universais, o karma, que regulam. Não tem como você tentar ser, né, independentemente dessas leis divinas, achar que vai burlar. Não é assim. Deus fala assim, ó, o mundo ele é bom, ele é perfeito, desde que você siga as leis perfeitas. Não são as leis que você vai fazer com capricho, né? Você tem que saber o que Deus quer. Como que esse mundo é ordenado através de leis perfeitas divinas, onde o próprio Deus nem interfere, né? Você vibrou fora das leis divinas, imediatamente você vai colher aquilo que você semeou. O sofrimento é bom, né? É o entendimento de que se você está sofrendo é porque você saiu fora dos parâmetros da justiça divina. Por isso o Senhor Jesus, ele está dizendo enfaticamente, assim como todos os mestres, né? Busca primeiro o reino de Deus em seu coração e sua justiça. A justiça de Deus é essa lei kármica que você, infelizmente, no começo entende através do sofrimento, das angústias, né? De vida em vida você vai pisando na bola, mas vai chegar numa vida que você entende que o problema não está com Deus, com a criação do mundo, o problema é que você é cabeça dura, que você não se rende, que você não reconhece Deus no seu coração. E aí, quando você faz isso, você se estabelece nessa perfeição, nessa justiça, e aí você se torna uma pessoa próspera, né? A abundância bate na sua porta, a vitória, você adquire, né, um poder extraordinário, como diz no último verso do Bhagavad Gita, poder extraordinário, porque você cocria com Deus. E se você estiver vivendo nessa justiça de Deus, apenas vivendo em amor, né, em caridade, em fazendo assim, quando você desenvolve as qualidades dos semideuses, porque você está praticando o serviço devocional puro, naturalmente aquilo que é chamado, né, os acréscimos vêm, porque você é um co-criador. Qualquer desejo seu, material ou espiritual nesse mundo, quando você está vivendo em Krishna com plena consciência e pureza, se materializam na sua existência, nesse campo energético, no qual, né, o seu corpo também é uma projeção da sua mente. Assim você vai ter sempre um corpo saudável, um corpo com muita inteligência, uma mente, né, uma mente assim, iluminada, dessa forma, emoções superiores. E aí você vibrando dessa maneira, nesse corpo físico, nessa máquina biológica, imediatamente tudo à sua volta se torna uma manifestação abençoada. Deus, ele vai se manifestar para você de acordo com aquilo que você está vibrando. Assim também, quando você entra em contato com as outras pessoas, não há essa questão do falso ego, você não está identificado com o seu corpo material. Você está vendo Deus em tudo, né? E sabe que todo mundo é uma parte integrante de Krishna, e aí você se relaciona perfeitamente com tudo que está dentro daquilo que se chama a existência material, onde está incluído também o seu corpo, né, que percebe determinados mundos, né, porque você tem vários corpos. Então, cada mundo você tem que estar com essa consciência, né? Ok? Então estamos fazendo um estágio aqui, né, nesse momento, nesse planeta Terra, e devemos entender todas essas coisas para entender direitinho, né, o serviço devocional, conforme estamos explicando nesses versos maravilhosos aqui. Prabhupada, né, diz em seu significado a esse verso:
Como se descreveu acima, o devoto perfeito não comete o erro de pensar que, porque a suprema personalidade de Deus, como Paramatma, entra no corpo de cada entidade viva, toda entidade viva torna-se a suprema personalidade de Deus. Aqui, né, Prabhupada está falando mais da visão impersonalista, né? Porque a pessoa, como Deus entra no coração das pessoas, tem algumas pessoas que pensam, já que Deus está dentro de mim, eu sou Deus. Assim, né? Ele não compreende que sempre existe o energético e a energia. Você é a energia que serve ao energético. Se Deus está dentro do seu coração, é porque nada pode existir sem o controle de Deus. Por isso que Deus ele tem que entrar em tudo. Porque não existe uma existência separada da existência de Deus. Logo, Deus está dentro de tudo. Então ele entra como a super-alma. A super-alma é o quê? É Krishna entrando nesse aspecto onisciente, onipotente, onipresente em toda a sua existência, certo? E ele entra como a super-alma junto com a gente, mas tem certas pessoas que acham que somos a super-alma, né? Não, somos uma parte integrante de Krishna que está convivendo com a super-alma atualmente dentro dessa personalidade, né, grosseira e sutil, e Deus está nos dando as condições, o ensinamento, o amor, né? Deus ele nos ensina tanto através do Bhagavad Gita, né, das escrituras, da adoração a Ele, também Deus ensina dentro do nosso coração. Por isso, na Bíblia é dito, né, que Deus fala, né, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, né? Para um pouquinho com essa mente externa, louca, no modo da paixão, no modo da ignorância. Relaxa e sente a presença de Deus em seu coração e ouve, né, no seu silêncio interno essa voz divina te orientar. Essa orientação vem por aquilo que se chama a intuição. Além dos pensamentos, você tem um corpo chamado búdico, e esse corpo é o corpo das intuições. É o corpo que ele não pensa, né? Você tem um corpo que você já sabe de tudo, que você é um servo eterno de Krishna, sem precisar pensar ou especular sobre isso. Quando você atinge a performance, né, perfeita desse corpo, você se torna um iluminado, um autorrealizado. Por isso que é chamado corpo búdico, né? Buda, né? Buda é um título dado a uma pessoa, né? No caso, o conhecido aqui nesse planeta foi Siddhartha Gautama. Ele recebeu o título de Buda porque Siddhartha se iluminou, ou seja, ele atingiu esse corpo búdico, que é um corpo de luz, né? de sabedoria, proveniente do espírito. Então você compreende aquilo que você é quando você atinge essa posição de consciência, que é para onde estamos caminhando no desenvolvimento dessa forma humana, né? Os anjos, os arcanjos já vivem nesse corpo búdico, né? São formas superiores de servos eternos de Krishna agindo nesse mundo. Ainda estamos na forma humana, mas temos que saber onde vamos chegar e o que devemos fazer para adquirir, né, essa ascensão de energia. Então, aqui, né, Srila Prabhupada está dizendo que não devemos, né, nos identificar com Deus achando que somos Deus, nesse sentido de dissolver a nossa individualidade ou o nosso ser nesse ser maior. Sempre vai ter essa, entre aspas, né, uma diferença absoluta. Somos Deus como partes, mas não somos Deus como o todo. Então não podemos pensar que somos o todo e esquecer de que somos partes. Então Prabhupada está falando que isto é tolice, né? Tolice. Depois ele diz, suponhamos que uma pessoa entre num quarto
Isto não significa que o quarto torna-se aquela pessoa. Analogamente, que o Senhor Supremo tenha entrado em cada um dos 8.400.000 tipos específicos de corpos materiais, não significa que cada um desses corpos tenha se tornado o Senhor Supremo. Contudo, como o Senhor Supremo está presente, o devoto puro aceita cada corpo como o templo do Senhor. E já que o devoto oferece respeito a tais templos com pleno conhecimento, ele oferece respeito a toda a entidade viva em relação com o Senhor. Certo? Esse verso aqui é exatamente isso que Srila Prabhupada acabou de falar. Quando você vê a outra entidade viva, você sabe que ela está num corpo que é como um templo do Deus que habita ali. Só que essa entidade viva esqueceu isso, né? Ela está pensando que é o corpo, ela está pensando que é Deus, ela está pensando que é independente, que é separada. Então, o devoto que atinge essa perfeição de sabedoria, ele vai tentar instruir aquela entidade viva, aquele espírito que está ali, né, manifestando através da sua mente o corpo físico, que ele é um servo eterno de Deus. É isso que temos que ensinar a pessoa e citar, né, as autoridades escriturais faladas pelo próprio Deus e também, de alguma forma, se tivermos uma linguagem adequada àquela pessoa, para ver se ela consegue entender o que estamos falando, para ela se situar na posição real, e assim mais um espírito estará na posição ideal que Krishna pretende para cada um, certo? Krishna criou, né, essa escola chamada mundo material para que você se desenvolvesse através das formas e que quando você chegasse à forma humana, nesse desenvolvimento de consciência através das formas, você vai entender que você é um espírito, que você é um servo de Deus, e assim você começa a servir Deus, você começa a usar as suas ferramentas, né, física, emocional e mental dos pensamentos, para agir nesse sentido de tentar, né, retornar à morada suprema. Aí você não precisa ficar mais nesse mundo aqui, vivendo nesse falso ego, nessa angústia, né, nessa agonia, vamos dizer assim, sofrendo, com medo de tudo, né, medo da morte. Então temos que entender a nossa posição. Finalmente, né, agora nos tornamos o filho pródigo, estamos retornando para casa, certo? E enquanto isso, temos que viver aqui no reino de Deus que está em nosso coração, certo? Porque a super-alma, né, Deus ele está presente em nós. Assim, se você está praticando o serviço devocional puro nesse mundo, completamente consciente, em amor e sabedoria, você já está vivendo no reino de Deus, em relação direta com Deus em seu coração. E aí Deus ele controla a sua vida nesse sentido assim, de amigo mesmo, de protetor, né? De fazer que você não esqueça mais da sua posição. Pede, né, para Deus, assim, quando você está cantando o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você está pedindo a Deus, Deus me ocupa em seu serviço, nesse mundo, né, e controla a minha vida perfeitamente para que os obstáculos da energia material, a influência de Maya, não venha e destrua, né, essa planta do serviço devocional que está me capacitando a voltar para a morada suprema. Entende? Assim, não é esse controle assim, autoritário, né? Krishna nos dá a liberdade, se quisermos, né, nos afundar, nos degradar aqui na energia material, é aquela coisa da lei universal. Você vai ter que arcar com a responsabilidade do que você faz. E se você tem esse conhecimento espiritual, e mesmo assim prefere ficar no modo da ignorância, procrastinando, deixando sempre para depois, a escolha é sua.
Na outra existência, pode ser que você venha em situação assim, bem pior, né? Em situação infernal, em algum planeta, em alguma dimensão assim, que não é nem um pouco interessante. Igual essas pessoas aí que vivem no mundo cheio de ambições, que acham que são os donos do mundo. Todas essas pessoas estão destinadas a regiões onde o espírito, né, vai sofrer assim, muito assim, né? A mente dessas pessoas vai se estabelecer numa plataforma de agonia completa. Por isso que chama de inferno. Mas nesse planeta Terra mesmo, né, as pessoas podem estar vivendo no paraíso ou no inferno. A mente é que cria isso. A mente, ela pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Assim, use essa sua responsabilidade de conhecimento para manter essa ligação íntima com Deus, expandindo, né, o amor, reconhecendo, sendo grato a cada dia pelo que você está recebendo de favorável na sua existência, para se preparar para sair desse planeta Terra. Certo? Não queira ficar aqui nesse mundo material eternamente, em condições confortáveis, em corpos materiais assim que duram milhões de anos, certo? Você não está aqui para isso. Aqui é para você aprender a sair daqui, certo? Enquanto você estiver vivendo na atmosfera do mundo material, você tem que viver na posição do espírito, de servo eterno de Krishna, praticar o serviço devocional puro, né, incontaminado, sem nenhum interesse, onde você entrega tudo ao controle supremo de Deus, Vasudeva, e daí você segue próspero, né? A maior prosperidade é você ter a consciência de Krishna. A miséria de todo ser vivo é quando ele não tem essa consciência de Deus, quando ele esqueceu de Deus e de sua posição eterna. Logo, o conhecimento é muito simples de entender, porém as pessoas não tomam essa atitude de se render a Krishna imediatamente. Daí Krishna dizer no Bhagavad Gita que é muito rara uma alma que se rende a ele, porque a pessoa meio que ela se acostuma, se condiciona, fica hipnotizada por esse mundo material, seja através da alegria ou através do medo. A pessoa fica hipnotizada, não consegue sair dessa circunstância negativa, desfavorável para o espírito. Por isso que é muito importante quando encontramos um devoto puro, né? uma alma elevada nesse planeta que está vivendo em Krishna. Essa alma é muito rara. Assim, quando a pessoa encontra um desses devotos e realmente se rende nesse sentimento de que entendo que eu preciso aprender com a sua pessoa, receber a sua energia, né, divina, para sair dessa inércia em que me encontro. E daí o devoto puro passa todo o conhecimento, toda a energia para essa pessoa, para que ela tenha essa base, né, espiritual, e ela segue essa vida e faz a vitória completa, né? Entende? Então aqui, Prabhupada continua falando que os filósofos mayavadis pensam erroneamente que porque a pessoa suprema entra no corpo de um homem pobre, o Senhor Supremo torna-se Daridra Narayana, ou pobre Narayana. Todas essas são afirmações blasfemas de ateus e não devotas, que é o que a gente estava discutindo nesse verso, né? Ele dá o exemplo assim, quando uma pessoa entra num quarto, isso não significa que o quarto vai se tornar aquela pessoa. E o Mayavadi, né, que tem esse pensamento impersonalista, que quer ser uno com Deus, ou que acredita também numa espécie de vazio, né? Então ele acha que quando Deus, porque Deus entra em todas as entidades vivas, todas as entidades vivas são Deus de uma determinada forma. Então, porque Deus entrou no corpo de um mendigo, Deus é um mendigo.
Assim, Deus ele nem toca a energia material, certo? Então tem pessoas com esses pensamentos, né? Então que isso é uma blasfêmia, né? Você achar que Deus ele é caracterizado pelo corpo em que ele entra. Então Deus entrou numa formiga, então a formiga é Deus e Deus é a formiga, assim. Não é. A formiga é o corpo de uma entidade viva que está evoluindo em consciência e Deus entra no corpo dessa formiga junto com a entidade viva para acompanhá-la nesse processo de desenvolvimento da consciência. E daí quando você chega na forma humana, imagina, você tem a inteligência, a capacidade de se comunicar diretamente com Deus em seu coração. Por isso se enfatiza muito a oração, a meditação, né? E aí você começa a entrar em contato com o divino, você passa a cocriar a sua realidade, né, de existência com a supervisão de Deus. E quanto mais você se eleva nessa relação com Deus, você começa a agir na potência de Deus, ou seja, você é usado como um instrumento perfeito de Deus nesse mundo material, onde você vai poder divulgar o desejo, né, divino para cada um de nós. Quando Krishna ele vem a esse mundo, ele fala o Bhagavad Gita, esse é o desejo de Deus, e no capítulo 18, Krishna está falando explicitamente, os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão ensinando o Bhagavad Gita, que estão colocando as minhas palavras nos corações dos outros seres vivos que estão em sofrimento completo, que estão perdendo a vida humana, né? Se a pessoa não usa cada dia com essa intensidade a sua forma humana para se unificar com Deus no coração, nessa plenitude de consciência, você simplesmente está vivendo inutilmente, num tempo que está se esgotando, que você nunca sabe quando vai abandonar esse corpo, seja por qualquer motivo, né? Dentro de uma programação kármica que você possa ter. E aí as pessoas ficam vacilando, né? Vacilando, e acima disso com teorias, com ideias, né? Que eu sou Deus, mas a pessoa é Deus, mas vive com medo, vive sofrendo, né? Então, que tipo de Deus é esse, né? Então Deus ele se torna o sofrimento dentro de uma pessoa que é um corpo que está em sofrimento, essas coisas assim totalmente fora, absurda, que as pessoas pensam. Deus é o culpado porque esse mundo não foi criado perfeitamente. A pessoa não entende que é ela que está criando o mundo em que ela vive. O mundo é uma projeção da mente, do espírito que está em ilusão. Assim como o corpo material que está experimentando esse campo existencial é uma projeção também da mente. Não tem nada a ver, você não é o corpo e você não é o mundo no qual o corpo, né, se movimenta buscando sensações agradáveis e fugindo de experiências dolorosas. Você não é nada disso, você é a vida por trás de tudo isso, você é a consciência que administra com sabedoria ou ignorância essa vida que você tem. Você pode estar na ilusão ou vivendo na verdade. Se você vive na verdade, a verdade vai te libertar. Mas se você vive na ilusão, a ilusão vai te aprisionar. Simples entender isso, né? Todos os mestres, né, falam isso. Busca, em primeiro lugar, aquilo que é a verdade no seu coração. Busca o reino de Deus, certo? E segue a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Vai estudar, certo? A justiça de Deus é como o Mestre Jesus falou, a justiça de Deus é que se você ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo, né, que é a base desse verso que foi falado hoje, você automaticamente, todas as leis seguem essa primeira lei,
Porque se você amar as outras pessoas através desse entendimento que elas são entidades vivas, que Deus está presente nelas, que você é uma parte integrante de Deus e que você se ama a si mesmo exatamente porque você é um amigo de Deus, é uma parte de Deus, um filho de Deus, você é feito à imagem e semelhança do Senhor Vishnu, Krishna. Então, quando você vive assim, você desenvolve as qualidades espirituais e automaticamente, né, aquilo que se chama moralidade ou ética surge naturalmente na sua vida, porque você não está vivendo mais em crenças mentais e emocionais. Krishna, ele está controlando diretamente o seu fluxo de existência, né? Eu lembrei aqui agora, por exemplo, dentro dessa característica da moralidade, né, Arjuna, né? Arjuna, ele era uma pessoa, né, bondosa, assim, mas Krishna fez ele lutar, né, uma guerra poderosa, onde ele ia matar os seus próprios parentes. Dessa forma, né, Krishna, naquele momento, ele queria usar Arjuna, que era um guerreiro maravilhoso, para cumprir o seu plano de tirar os demônios do planeta Terra. Todos os demônios iriam ser beneficiados, porque eles estavam abandonando, né, iriam abandonar as suas formas diante da suprema personalidade de Deus. Então eles iriam, né, receber boas posições depois da morte. E aí Arjuna lutou assim, em sua posição de kshatriya, e esse princípio é a moralidade. A moralidade porque Krishna fez ele lutar, né? Mas as pessoas falam, mas aí a pessoa não é boa porque ela matou. Assim, o que eu estou querendo dizer é que tem um controle supremo. E você vai ser guiado por esse controle no seu coração. E você não pode ficar especulando, mas porque Deus é bom por causa disso. Você não pode relativizar humanamente as atividades de Deus, né? Deus, ele faz o que ele quiser. Tudo que Deus faz é amor, né? Se ele te matar, isso é amor. Se ele te proteger, isso é amor, né? É absoluto, né? Não podemos entender a plataforma em que Deus vive, né? Tudo que Deus faz não é questão de pode, não pode. Se Deus quer, pronto. Por isso que você tem que deixar Deus controlar a sua vida. Deixa Ele te levar para onde Ele quiser, né? Não reclame, não se lamente, nem de falta, nem de excesso. Tudo vai estar perfeito se você está rendido à justiça divina, ao amor, né, de Deus, vivendo nessa sabedoria, cantando o seu santo nome todos os dias, né, meditando, construindo a sua vida tijolinho por tijolinho, até o momento em que você vai construir a casa do serviço devocional puro e vai habitar nessa casa e vai receber muito bem as pessoas que tenham desejos, né, de aprender, de evoluir junto com você nesse mundo. Sri Krishna Sankirtana significa exatamente isso. Unidos, né, a humanidade unida, glorificando a Deus em seus corações, vivendo nesse espírito de fraternidade espiritual, todo mundo dentro de suas posições sociais e espirituais, de acordo com a influência dos modos da natureza material. Cada um trabalha, né, ou faz seu dever específico nesse mundo para agradar a Deus, certo? E aí a pessoa vai se purificar com certeza e vai estar usando aí a sua forma humana da melhor maneira possível para se estabelecer no ponto correto em que Deus pretende, né, quando Ele criou essa forma humana e deixou você entrar nela, porque você já estava capacitado, você já não precisava mais viver numa forma de animal, né, que é a forma anterior à forma humana. E daí da forma humana você pode ir para formas angélicas, arcangelicais, né? Tem muitas formas superiores à forma humana nesse universo, mas essa forma humana também te capacita a você chegar nesse ponto do serviço devocional puro, onde você pode voltar diretamente para a morada de Deus num corpo espiritual, sem ter que continuar o ciclo de evolução
de formas aqui nesse mundo material. Por isso temos que aproveitar essa vantagem, né? Por isso que os semideuses têm desejo de vir para a forma humana, porque a forma humana é essa forma intermediária entre as formas inferiores e as formas superiores. Mas ela tem essa habilidade de fazer com que o espírito escape completamente desse mundo material, dessa prisão de Maia, e volte para a morada de Deus. Quando você fala assim, eu vou ser um semideus, eu vou ser um anjo na próxima vida, certo? Mas você deve entender que mesmo os anjos, os sábios, os místicos desse mundo, eles estão presos a esse mundo material, a essa ilusão. Até o Senhor Brahma, que é o criador desse universo, ele está preso, né? Em Maya, né? No modo da paixão, já que ele controla o modo da paixão, que é o modo de criar, né? Criar. Certo? Daí todo esse ensinamento é discorrido em todo o Bhagavata, onde Krishna persistentemente está nos pedindo, né? Por favor, né? Pensa em mim. Eu sou Deus, olha aqui, eu estou revelado para vocês. Lembra sempre dessa minha forma, com a flauta, né? Lembra de Vrindavana. Tenta meditar nos meus passatempos, eu ali com as gopis, com meus amigos, Govardhana, o rio de Amuna. E aí você começa a meditar nos passatempos de Deus, principalmente do canto 10, né? O canto 10 do Bhagavata é a literatura mais importante do universo, porque conta como é a morada de Deus, como ele se movimenta, né? Dentro dessas infinitas relações dele, em vários humores. É lógico, né, que o Bhagavata, no canto 10, é uma amostra grátis, né? Vamos entender no limite da nossa devoção pura, o Bhagavata. Porém, os devotos puros estão sempre conversando sobre os passatempos de Krishna, sobre Krishna, porque o devoto perfeito entende que não existe outra coisa, outra pessoa, além de Krishna, né? Tudo é Krishna e suas energias. Prabhupada fala que quando falamos de um rei, por exemplo, automaticamente temos que falar de todo o seu séquito, né? Seus ministros, seus conselheiros, seus servos, suas terras, né? Que ele governa, que ele administra, tudo o que se movimenta em relação ao rei, né? É o rei representa isso. Por isso ele está naquela posição. Quando você entende a posição de Krishna, você entende que tudo, seja na energia material ou na energia espiritual, se movimenta em torno do Senhor Krishna. Certo? Esse é o entendimento que você tem que abarcar completamente. De modo que Prabhupada, né, está dizendo, né? Na verdade, Prabhupada ele veio aqui para esse mundo, né, repetindo, para tirar essa visão impersonalista e nihilista de vazio, né, que as pessoas querem impor para as outras almas, assim, maquiadas, né? Filosofia maquiada de vazio, um vazio quântico, né? Tipo assim. Então, filosofia quântica significa que Krishna está controlando tudo. Que se você se rende a Krishna, quanticamente a sua consciência se estabelece num ponto onde você cocria com Deus qualquer coisa nesse mundo. Eles esquecem da suprema personalidade de Deus. Aí querem estabelecer um vazio, um niilismo. Deus é o nada, Deus é o tudo, eu sou Deus. E Krishna vem exatamente no Bhagavad Gita para falar, não, eu sou, você é minha parte integrante. Vocês são a minha energia superior, atuando na energia inferior, que é o mundo material. Só que vocês têm que, como energia superior, viver aqui na minha energia superior, que é o mundo espiritual, que é a energia que eu emano diretamente nessa perfeição absoluta da qual se constitui aquilo que é chamado a morada de Deus ou o mundo espiritual. É para lá que você tem que retornar, é para lá que
você deve almejar dentro do seu trabalho enquanto encarnado aqui nesse mundo, numa forma humana. E assim, Prabhupada, né, veio para dissipar o impersonalismo e o niilismo. E aqui qualquer coisa, né, ele fala que né, dentro dessas concepções, na verdade isso é uma blasfêmia a Krishna, blasfêmia, né? E daí, né, blasfemar contra Deus com princípios caprichosos ou orgulhosos, né, porque se chega ao ponto de você querer ser o próprio Deus, você não consegue nem controlar esse corpo material, você não tem nem poder para lavar uma louça, né, arrumar uma cama, imagina, e você, eu sou Deus, né? Então você simplesmente está blasfemando Deus e a justiça, né, a lei divina não vai concordar muito com você, não. Mas se você se render a Deus, você está na justiça perfeita e recebe, né, as frequências ideais para se desenvolver nesse mundo material em gozo, né? Você entra você libera a sua ananda, sua energia feliz. Ninguém vai poder entender a felicidade de um devoto que é rendido a Krishna, porque a pessoa ela está obstruída com os modos da energia material. As pessoas nesse mundo material elas estão sofrendo, né? Literalmente, todo mundo, mesmo aquelas que parecem ser ricas, né? Que aparentam, né? O Facebook universal, né? Então todo mundo aparenta felicidade por trás de suas máscaras psicológicas. Mas se você não está vivendo rendido a Deus, você é um escravo da sua mente, da ilusão, está no fundo, você vive uma vida sem sentido, um vazio existencial, e podemos ver aí muitas pessoas, geralmente as pessoas mais ricas no mundo, são as que mais se suicidam, né? Não estão felizes, não estão assim, felizes. Assim você tem que reconhecer logo, imediatamente, a posição de Deus, né? O Senhor Krishna maravilhoso, lindo, e se render a Deus que está presente amorosamente no seu coração, e ver todo mundo, cada átomo, cada energia, tudo como Deus presente. Vishnu é onipenetrante, né? Esse nome, né? Vishnu significa Deus onipenetrante, certo? Dessa forma, né, chegamos ao fim desse verso 34. Achei até que hoje a gente ia caminhar uns 3 versos aí, mas Krishna inspirou aqui nesse verso de uma forma que nem eu achava que ia acontecer. Então vamos repetir esse verso para terminar. Tal devoto perfeito, né, esse tal devoto perfeito, vou até repetir aqui o verso passado. Portanto, eu não encontro uma pessoa superior àquela que não tem outro interesse senão o meu, e que por isso ocupa e dedica todas as suas atividades e toda a sua vida, tudo a mim, sem parar, né, prática constante. Aí esse verso, né, que nós falamos hoje, tal devoto perfeito oferece respeitos a toda entidade viva por ter a firme convicção de que a suprema personalidade de Deus entra no corpo de cada entidade viva como a superalma ou controladora. Então, a partir de hoje, vamos, né, respeitar os nossos amiguinhos, né, mosquito, barata, formiga, né, peixe, vegetais, a grama, tudo, em tudo está Deus e a entidade viva, ok? Esse verso explica isso, né? Perfeição de ação no respeito a tudo e todos, se estabelecendo em relações de amor e compreensão. Tolerância também é muito importante, certo? Porque as pessoas estão agindo com base no sofrimento, na agonia, no medo da morte. Então as pessoas estão sofrendo muito, você tem que ter uma certa tolerância quando elas se tornam mais violentas ou agressivas contra a sua pessoa.
De modo que a reação que você tem que ter é simplesmente tentar lá ensinar a elas, né, a posição delas real, para que elas se libertem de tudo aquilo que elas estão sofrendo e sigam, né, nessa sua associação perfeita para voltar para o reino de Deus. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.